Well, we knew this would happen, but it's amazing that we can fool the universe. A exploração do cosmos sempre foi uma busca incessante por respostas que desafiam nossa compreensão do universo. Nesse contexto, o telescópio espacial James Webb, uma das mais impressionantes maravilhas da tecnologia espacial, não apenas estendeu nossos horizontes, mas também desafiou algumas das teorias fundamentais que governam nossa compreensão do universo. Recentemente, este telescópio incrivelmente avançado fez uma descoberta extraordinária: a detecção de centenas de novas galáxias que lançam dúvidas sobre a teoria do Big Bang, a pedra angular da cosmologia moderna. Essa revelação não apenas expande nosso conhecimento sobre a vastidão do cosmos, mas também nos convida a reconsiderar nossas concepções mais profundas sobre o início do universo e sua evolução. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos essa descoberta e seu impacto potencial em nossa compreensão do espaço, do tempo e da origem do universo. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Os astrônomos identificaram o que parecem ser centenas de galáxias massivas desde a infância do universo. Os objetos são tão massivos que, se confirmados, poderão mudar a forma como pensamos sobre as origens das galáxias. As descobertas, publicadas na Nature, utilizam dados dos instrumentos de detecção infravermelha do telescópio espacial James Webb para imaginar como era o universo há 13,5 mil milhões de anos, uma altura em que tinha apenas 3% da sua idade atual. Apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, as galáxias potenciais eram de alguma forma tão maduras quanto a nossa galáxia, a Via Láctea, de 13 mil milhões de anos é agora. A massa das estrelas dentro de cada um destes objetos é vários milhares de milhões de vezes maior que a do nosso Sol, de acordo com a investigação. Um deles, em particular, pode ter até 100 mil milhões de vezes a massa do nosso Sol. Inclusive, para efeito de comparação, a Via Láctea contém uma massa de estrelas equivalente a cerca de 60 bilhões de sóis. Você não deveria ter tido tempo para fazer coisas com tantas estrelas quanto a Via Láctea tão rápido. É uma loucura que essas coisas pareçam existir, diz Erica Nelson, astrofísica da Universidade do Colorado em Boulder e coautora do estudo. Os investigadores esperavam encontrar apenas galáxias muito pequenas e jovens neste início da existência do universo. Assim, não se sabe como é que estes monstros conseguiram avançar rapidamente para a maturidade, afirmou Ivo Labé, astrofísico da Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália, e investigador principal do estudo. Contudo, de acordo com a maioria das teorias da cosmologia, as galáxias formaram-se a partir de pequenas nuvens de estrelas e poeira que aumentaram gradualmente de tamanho. No universo primitivo, diz a história, a matéria se uniu lentamente. Mas isso não explica o enorme tamanho dos objetos recentemente identificados. A revelação de que a formação massiva de galáxias começou muito cedo na história do universo derruba o que muitos de nós pensávamos ser ciência estabelecida. Temos chamado informalmente esses objetos de destruidores de universos, e eles têm feito jus ao seu nome até agora. Diz Joel Leja, astrônomo e astrofísico da Penn State e coautor do estudo, em uma declaração. Emma Chapman, astrofísica da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, que não esteve envolvida na investigação, disse a Hannah Devlin do Guardian que estas descobertas, se confirmadas, poderão mudar a forma como concebemos o universo primitivo. Assim, a descoberta de galáxias tão massivas, logo após o Big Bang, sugere que a Idade das Trevas pode não ter sido tão sombria e que o universo pode ter sido inundado pela formação de estrelas muito antes do que pensávamos.
Ainda assim, talvez não seja a hora de reescrever a cosmologia. Os pesquisadores dizem que é possível que alguns dos objetos sejam buracos negros supermassivos obscurecidos e que o que parece ser a luz das estrelas nas imagens pode, na verdade, ser gás e poeira sendo puxados por seus corpos através da gravidade. A formação e o crescimento de buracos negros nestes tempos iniciais não são realmente bem compreendidos. Não há tensão com a cosmologia aí, apenas uma nova física para ser compreendida sobre como eles podem se formar e crescer, e nunca tivemos os dados antes. Explica Emma Curtis Lake, astrônoma da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, que não fez parte do estudo. Dessa forma, para verificar as suas descobertas, os investigadores poderiam obter uma imagem espectral dos objetos que identificaram. Isso ajudaria a revelar quantos anos eles têm. As galáxias do universo primitivo parecem-nos muito desviadas para o vermelho, o que significa que a luz que emitiram foi esticada na sua longa viagem até a Terra. Assim sendo, quanto maior o valor do desvio para o vermelho, mais a luz foi esticada e mais distante e envelhecida é a galáxia. Com a espectroscopia, os cientistas poderiam determinar se as suas galáxias potenciais ou candidatas ao alto desvio para o vermelho são tão antigas quanto parecem, ou se são apenas galáxias intrinsecamente avermelhadas de uma época mais recente. Embora Joel Leja concorde que são necessárias mais observações para confirmar as descobertas, ele observa em uma última declaração: independentemente disso, a quantidade de massa que descobrimos significa que a massa conhecida nas estrelas neste período do nosso universo é até 100 vezes maior do que tínhamos anteriormente pensado. Mesmo se cortarmos a amostra pela metade, ainda será uma mudança surpreendente. Mas o telescópio espacial James Webb pode realmente estar refutando o Big Bang. O telescópio espacial James Webb pode ter acabado de obter imagens de galáxias muito antigas, grandes e bem formadas que desafiam as previsões atuais. Alguns afirmam que a teoria do Big Bang está errada, mas provavelmente há uma explicação mundana para esta observação, como poeira ou má calibração. Mesmo que a observação esteja correta, as descobertas exigiriam que repensássemos como a matéria se transforma em galáxias no universo primordial. Eles não iriam refutar o Big Bang. Mas o Big Bang está com problemas? A resposta, sem surpresa, é não, ou pelo menos é extremamente improvável. No entanto, ultimamente tem havido uma grande quantidade de reportagens duvidosas e conversas nas redes sociais fazendo essa afirmação dramática. Devido à importância da questão, é importante entender o que é verdade e o que não é. No dia de Natal de 2021, os astrônomos prenderam a respiração quando um foguete pesado Ariane 5 ergueu o telescópio espacial James Webb ao espaço. O James Webb é o telescópio mais caro já construído e foi projetado para obter imagens de luz infravermelha. Depois de uma viagem de um mês até o seu local operacional, os cientistas e engenheiros da NASA passaram cerca de 6 meses a comissionar o James Webb e a prepará-lo para estudar o universo. Em 12 de julho de 2022, os astrônomos do James Webb divulgaram várias imagens interessantes, demonstrando o potencial desta nova instalação interessante. Desde então, a comunidade astronômica começou a investigar os dados. Embora o telescópio tenha muitas missões, a sua capacidade de obter imagens infravermelhas tornou-o numa instalação perfeita para obter imagens das primeiras estrelas e galáxias que se formaram pouco depois do início do universo. Assim, embora essas estrelas fossem enormes e brilhantes, muito mais brilhantes que o nosso Sol, a expansão do universo causada pelo Big Bang esticou o comprimento de onda da luz dessas estrelas antigas. No entanto, a cor da luz depende do seu comprimento de onda, sendo o violeta o comprimento de onda mais curto e o vermelho o mais longo. Assim, este alongamento da luz significa que vemos as primeiras estrelas e galáxias com uma tonalidade avermelhada, mas as primeiras só são visíveis através de imagens de luz infravermelha. Por que alguns afirmam que o Big Bang está morto? Os astrônomos começaram a relatar pesquisas de galáxias visíveis no infravermelho que estão nominalmente entre as primeiras galáxias a existir após o Big Bang.
O Big Bang ocorreu há cerca de 13,8 mil milhões de anos, e espera-se que tenha demorado entre 100 e 200 milhões de anos para o universo arrefecer o suficiente para a formação de estrelas. Muito pouco depois de os dados do James Webb se tornarem acessíveis, várias afirmações foram feitas sobre galáxias que existiram 400 milhões e 325 milhões de anos após o início do universo. Dois outros grupos reivindicaram uma galáxia ainda mais antiga, que poderia ter existido 225 milhões de anos após o Big Bang, e um terceiro grupo afirma ter observado uma galáxia que se formou num período surpreendentemente precoce de 180 milhões de anos após o Big Bang. É aí que entra o problema. A teoria atual sugere que as galáxias mais antigas deveriam ser muito pequenas. Além disso, devem ter formato irregular. Com o tempo, essas pequenas galáxias se fundiriam lentamente, tornando-se eventualmente muito maiores, como a nossa Via Láctea. No entanto, estas galáxias visíveis no infravermelho parecem ser muito maiores e com uma forma mais regular do que o previsto. E este fato resultou em alguns comentários, especialmente de pessoas com uma longa hostilidade à ideia do Big Bang. Um desses indivíduos é Eric Lerner, que escreveu o livro The Big Bang Never Happened. Outros que apoiam o criacionismo ou o design inteligente também estão a usar estes relatórios para afirmar a mesma coisa. Possíveis explicações. Embora seja prematuro abandonar uma teoria tão bem fundamentada como a do Big Bang, a observação de galáxias grandes e bem formadas numa época tão precoce exige uma resposta da comunidade científica. Existem várias respostas possíveis. Mas primeiro, é importante apreciar um ponto muito crucial. Todos os relatórios são extremamente preliminares. Os artigos foram carregados no Archive, que é um repositório online de artigos científicos. E embora sejam restritos a uploads de acadêmicos estabelecidos, esses artigos ainda não foram submetidos à revisão por pares. É possível que, após um exame mais aprofundado, eles sejam retirados. Estas descobertas, portanto, ainda são provisórias. Então, qual poderia ser uma explicação que não exija que ninguém reescreva os livros de física? Uma possibilidade simples é que exista poeira entre a galáxia distante e o James Webb. Como qualquer pessoa que assistia a um pôr-do-sol de tirar o fôlego sabe, a poeira dispersa preferencialmente a luz azul deixa passar a vermelha. Talvez os relatos de galáxias distantes se devam ao fato de a sua luz ter mudado para o vermelho e o infravermelho, não só por causa da expansão do universo, mas também por causa da poeira interveniente. Outra possibilidade muito simples é que, como o James Webb está operando há muito pouco tempo, sua óptica e eletrônica online ainda não tenham sido devidamente calibradas. Assim, pode ser que a experiência operacional adicional leve a equipe técnica do James Webb a ajustar o processamento de sinais e os algoritmos, o que pode significar que essas reivindicações iniciais possam desaparecer. Claro, também é possível que os relatos sejam verdadeiros, e acontece que as primeiras galáxias são maiores e mais bem formadas do que a teoria atual prevê. No entanto, isto não tem nada a ver com a refutação do Big Bang. Em vez disso, pode exigir que modifiquemos as teorias de como a matéria no universo primitivo se reuniu em galáxias. Isso exigiria alguns ajustes, mas está muito longe de rejeitar totalmente o Big Bang. Ciência confiável leva tempo. Então, como a situação será resolvida? Tempo e mais dados. Estes primeiros relatórios usam um algoritmo simples que envolve uma série de filtros ópticos para determinar a cor da luz das primeiras galáxias. No entanto, o James Webb possui espectrômetros mais precisos, o que permitirá aos astrônomos obter determinações mais precisas dos comprimentos de onda da luz emitida por essas galáxias distantes. Essas melhores medições responderão à pergunta: todo mundo quer saber quais segredos o James Webb revelará sobre o universo, mas a ciência confiável leva tempo, a especulação desenfreada não. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que de fato o Big Bang será refutado pelo telescópio James Webb? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal
e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.